Bom dia para você que está ligado com a gente aqui na Rádio União. Bom dia para você que está ligado com a gente aí na internet. Um dia abençoado por Deus. Essa é a nossa oração, nosso desejo. Queridos, eu estava essa madrugada lendo o Salmo 89 e versículo 12, 13 e 14 me chamaram muita atenção. Diz assim: tu criastes o norte e o sul. Davi está falando de Deus, é óbvio, né? Versículo 13 diz: tens o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. A justiça e o direito são as bases do teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Queridos, eu tiro algumas lições desse texto, mas eu estava pensando assim, como Deus é maravilhoso. Deus usa os improváveis. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Muitas vezes você mesmo, você meu ouvinte aí, você que está vendo esse vídeo, você já ouviu uma frase assim: poxa, Deus te usou, cara, eu precisava ouvir uma coisa que você falou. E às vezes ele usa você sem você saber. E quando você olha para você, muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de nada. A gente se acha o pior de todos. A gente pode até mostrar para os outros outra coisa, mas quando a gente está sozinho com a gente mesmo, a gente sempre se acha incapaz, sempre se acha menor. Talvez você veio daquela família que o pai e a mãe sempre te desvalorizaram, sempre o filho do vizinho é melhor do que os dele, né? Sempre ouviu palavras duras. Às vezes no colégio você sofria bullying e naquela época não tinha, e cresceu com essa desvalorização dentro de você. E Deus começou a falar sobre isso, falou: olha, eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero. E aí quando eu li esse texto, diz que ele criou o norte e o sul. Ou seja, Deus tem a direção. Você já ouviu o termo eu estou desnorteado, né? Porque a pessoa não tem norte. O norte é uma indicação de direção. Se você está num deserto, você precisa muito mais do que água, você precisa de uma direção para sair do deserto. Às vezes você está na beirinha da saída do deserto, mas se você não tiver direção, você vai para o centro do deserto. Então você precisa de direção, precisa de um norte. E a palavra de Deus diz aqui, Deus falando, o Espírito Santo falando através de Davi, deixando registrado isso: Deus é o Deus que criou o norte e o sul. Deus tem a direção mais curta para você sair deste problema, as soluções mais curtas para você sair desse problema. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, sobre Pedro, quando Pedro pergunta para Jesus, lá no Getsemane, se quer que use a espada contra os que vinham para prender Jesus naquela noite. E aí, antes de Jesus responder qualquer coisa, Pedro já pega a faca e a espada e manda no álcool, só que corta só a orelha. E Jesus fala: ó, para, e consegue colocar a orelha no lugar. Então a gente às vezes age sem ouvir. Então eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que Deus é o Criador do norte e do sul. E aí ele diz: tem mais, olha, além de eu saber a direção, eu tenho poder para fazer. Diz aqui versículo 13: tens o braço cheio de poder. O braço cheio de poder e a mão forte. Não é só a mão, o braço, ele é forte. E aí diz aqui: a destra sempre erguida, ou seja, ele está sempre preparado para agir. Olha que Deus poderoso, querido, que está te oferecendo ajuda. Você que se acha improvável, você que se acha um zero à esquerda, eu quero dizer que se Jesus for o número 1 e ele vai estar à tua direita, então você já são 10. Você não é mais um zero, você é 10. Sem ele é um zero mesmo à esquerda. Mas na mão dele, esse braço dele é forte, está erguido, está preparado, tem todo o poder para agir. E aí termina o texto dizendo o seguinte, no versículo 14:
A justiça e o direito são a base do seu trono. Amor e fidelidade precedem a sua passagem. Amor precede, antes dele chegar para agir com justiça e direito, o amor dele vem à frente. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Mesmo sendo nós pecadores, ele nos amou. Não importa o que você fez, o que você tenha feito até ontem, não importa o erro que você tem cometido, mas o amor dele te alcança hoje para dizer, olha, antes de eu agir na sua vida, eu tenho a te oferecer amor. Eu quero te dar o amor. Você é meu, eu dei vida para você. Antes você não fez nada para dar vida a você. Você não deu nem o seu próprio nome. Não foi você que escolheu o seu próprio nome. Mas ele te deu vida. Você está me ouvindo, é porque ele te ama. E é o que diz aqui, que precede. O amor dele precede a passagem dele. Ele vem vindo. Ele está vindo. Ele quer chegar na sua vida, te mostrar o norte e agir com rapidez, que a mão dele já está erguida, e com poder. Deixa Deus tratar da sua vida, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus resolver a sua vida. Deus te abençoe, querido, abundantemente, e até amanhã, se Deus assim permitir.